E na semana que vem, a partir da segunda-feira, dia 1º, você vai ver aqui no Jornal Hoje uma série de reportagens especiais sobre um dos piores capítulos da história da humanidade. 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto de 1945. O mundo conhecia a bomba atômica. Durante 20 segundos, morreram 45 mil pessoas em Hiroshima. Outras 100 mil morreriam mais tarde. 60 anos depois, os repórteres do Jornal Hoje viajam ao lugar onde a bomba atômica fez desaparecer 70% do território. Hiroshima teve que renascer do nada. E a memória do horror é preservada como um tesouro, que grita em protesto contra tanta violência. Sombras na parede é o que restou das pessoas que foram desintegradas pela explosão. Sobreviventes, a história de quem viveu um dos mais dolorosos capítulos da história da humanidade. Andando aí, depois disso, A partir de segunda-feira, 1º de agosto, você vai acompanhar a série de reportagens especiais que conta essa história inesquecível para as novas gerações. A série foi gravada em Hiroshima pelos repórteres Carlos Dornelles e Denis Leutz. Uma bela aula de história que você não deve perder durante toda a semana que vem. E novas notícias deste sábado você acompanha a qualquer momento em nossa programação e à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana a todos vocês. 60 anos depois, o Jornal Hoje vai relembrar essa história. Os repórteres Carlos Dornelles e Denis Leutz visitaram Hiroshima e Nagasaki. E com a ajuda do relato dramático dos sobreviventes, mostram pra gente, a partir de hoje, os efeitos de uma das maiores tragédias da história da humanidade. Hiroshima, 1945, antes da bomba. Imagens que pouca gente conhece. Uma cidade charmosa, encravada entre os meandros do rio Ota. Mas às 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto, o inesperado. Esta cena mostra, desde o início, o momento mais aterrador da história do Japão. Em exatos 20 segundos, enquanto esse cogumelo está se formando, morreram pelo menos 45 mil pessoas. Outras 100 mil morreriam mais tarde. Veja essas imagens. Impressionante, a cidade simplesmente desapareceu. Nas áreas mais centrais, não restaram nem escombros. É inacreditável. Aí está Hiroshima, 1.200.000 habitantes. Uma cidade moderna, como tantas outras no Japão. Olhando assim, quem poderia imaginar um passado com tanto sofrimento? Metrópole com um jeitinho de cidade pequena. Horário de almoço, pausa para leitura, piquenique. A paisagem ajuda. Hiroshima das tulipas, dos malabarismos do falcão. Hiroshima da modernidade, mas o passado não há jeito de esquecer. Nas ruas, abaixo-assinados, bomba nunca mais. Esse voluntário diz que em uma semana 35 mil pessoas já assinaram. Quem poderia esquecer? A bomba atômica era 1000 vezes mais potente do que qualquer bomba utilizada na época. E os efeitos radioativos eram desconhecidos até então. Espalharam-se por uma região com mais de 340 mil habitantes. Os homens estavam na guerra. Mulheres e crianças foram as grandes vítimas. No Museu de Hiroshima, esta bola vermelha indica o que pouca gente sabe. A bomba não explodiu no chão, mas a 580 metros do solo. O impacto foi inimaginável. Pessoas simplesmente se desintegraram. O museu conserva parte de uma escada onde um homem esperava o banco abrir. Dele só restou a sombra deixada pela radioatividade. Observe essa reconstituição. Ela mostra a posição exata onde as pessoas estavam quando desapareceram. Hoje são instituições como esta que abrigam as lembranças mais contundentes do que aconteceu na cidade.
A placa já anuncia, este é um dos 3 hospitais de Hiroshima que são únicos no mundo, fazem tratamento de vítimas de uma arma específica. Mas há muito tempo, o hospital deixou de apenas tratar das vítimas da bomba atômica, acabou virando moradia para a grande maioria dos pacientes. Muitos já não têm família ou foram abandonados. Dona Minoru tem 99 anos. Só sobreviveu à bomba porque se escondeu num buraco. Ela diz que, graças a Deus, tem uma sombra na memória. Nunca mais quero ver o que vi. O ex-soldado Akira Shimizu lembra muito bem do que aconteceu. Mas bomba atômica para ele sempre foi assunto proibido. Perdeu parentes, perdeu amigos e por toda a vida guardou em segredo o que sentiu naquele momento. Mas hoje, diz ele, quero contar para os brasileiros o que realmente vi. Seu Akira fala de morte em massa, crianças feridas, queimaduras terríveis, mas nem é preciso tradução para entender o que diz. A emoção dele é um testemunho dolorido dos horrores de uma bomba atômica. É o dilema de todos em Hiroshima, de seu Akira também. Não importa a dor, é querer lembrar para finalmente poder esquecer. Lembrar é importante para evitar que aconteça de novo, né? Amanhã você vai acompanhar o relato de seu Morita, um sobrevivente da bomba atômica. Ele vive no Brasil há 50 anos já, mas costuma passar temporadas em Hiroshima para matar a saudade da terra natal. Seu Morita era soldado da Guarda Municipal no dia em que a bomba explodiu sobre Hiroshima. Eram 8h15 da manhã, o dia virou noite e uma chuva escura, ácida, começou a cair imediatamente. Estava muito machucado? Já tudo através queimado. Uma telha como esta aqui só derrete a uma temperatura de 1.300 graus centígrados. Fácil imaginar, então, o poder de destruição de uma bomba atômica quando a gente observa um objeto como esse aqui, ó. Olha só, são telhas derretidas, totalmente destruídas. E elas estavam a uma distância de mais de 1,5 km do local da explosão. Você vai ver a seguir. A polícia de Mato Grosso do Sul rezaram pelos que morreram quando a bomba atômica arrasou a cidade no dia 6 de agosto de 1945. É um dia para nunca mais esquecer. Em Hiroshima, os repórteres Carlos Dornelles e Denis Leutz encontraram o senhor Morita, um sobrevivente que se mudou para o Brasil depois da explosão da bomba atômica, mas costuma passar longas temporadas no Japão para matar a saudade da terra natal. Emocionado, o senhor Morita concordou em nos contar os detalhes daquele que considera o dia mais triste de sua vida. Hora do chá. Ritual sagrado, família reunida. No Japão, seu Morita faz questão de todas as formalidades. Falante, animado, alegre, seu Morita tem uma energia. Ele mesmo acha que é compensação. Muitas pessoas se machucaram, morreram. Eu vi muitas pessoas. Seu Morita todo ano passa uns tempos aqui, mas vive aí no Brasil há 50 anos. Saiu de Hiroshima 11 anos depois da explosão atômica. Ele lembra muito bem o dia em que o avião americano passou pelo céu da cidade. Era um B-29, batizado como Enola Gay, em homenagem à mãe do comandante da missão. O avião despejou a primeira bomba atômica da história. Era dia, 8h15 da manhã, mas virou noite. Escuro, cidade, tudo escuro, bem escuro mesmo. E começou a chover, mesmo que antes o céu estivesse limpo, azul. Era uma chuva preta, ácida, mostrada aqui numa reconstituição do Museu de Hiroshima. Paredes com as marcas da água escura estão preservadas até hoje.
Uma telha como esta aqui só derrete a uma temperatura de 1.300 graus centígrados. Fácil imaginar, então, o poder de destruição de uma bomba atômica quando a gente observa um objeto como esse aqui, ó. Olha só, são telhas derretidas, totalmente destruídas. E elas estavam a uma distância de mais de 1,5 km do local da explosão. Poucos sobreviveram, assim tão próximos da explosão. Seu Morita estava muito perto, não entende até hoje como escapou. Eu estava muito machucado. Já tudo atrás queimado. O senhor estava todo queimado, né? Seu Morita era soldado da Polícia Militar, fazia a ronda matinal. Ele nos mostra o lugar exato onde estava quando a bomba explodiu. Eu estava andando aqui. Andando esse, depois estourou pé, 10 metros na frente. Esta aqui é uma das raras imagens que retratam o que seu Morita viu naquele momento. O caos logo depois da bomba. Os sobreviventes com queimaduras graves, numa busca desesperada por água. O senhor sente hoje quando o senhor vem exatamente nesse local aqui? Não é muito gostoso de duvar, não é? Sempre esse pensava muito triste mesmo nesse lugar. Tristeza, coisa rara para seu Morita, mas não há como evitar, mesmo que sejam memórias tão antigas. 60 anos. Nunca esqueci. E como poderia? Quem foi testemunha morre de medo de que a história um dia possa se repetir. Precisa um mundo de pessoas saber nunca mais. Amanhã você vai ver a história de uma amizade interrompida pela bomba atômica 60 anos atrás. Seu Bucay, de 79 anos, tinha 19 quando a bomba explodiu. Não sobrou nada da casa da família. Morreram os pais, muitos parentes e amigos. Sem comida, sem abrigo, sem perspectiva de futuro, o jovem Bucay decidiu tentar a vida no Brasil. Aqui ficou, mas nunca se esqueceu de uma pessoa, seu melhor amigo de infância, que a essas alturas considerava perdido também. Meio século depois, nossos repórteres localizam seu Amamura em Hiroshima e ele fica surpreso ao rever em vídeo o amigo que também nunca foi esquecido. O final dessa história você acompanha amanhã na terceira reportagem da série especial sobre os 60 anos da bomba atômica em Hiroshima. A seguir, 18 mil pessoas numa fila para tentar Ele conta que só viu um clarão e tudo veio abaixo. Poucos funcionários conseguiram escapar entrando num abrigo antiaéreo. Seu Bucay estava entre eles. Mesmo ferido, foi para o centro a pé. A casa dele ficava muito perto do local da explosão. E ele queria encontrar os pais, mas era difícil. Dá para contar nos dedos das mãos os prédios que sobraram. Aqui outro, aqui mais um. Assim mesmo, parcialmente destruídos, Hiroshima tinha mais de 90 mil construções entre edifícios e casas. Pelo menos 62 mil simplesmente desapareceram. Seu Bucay só encontrou escombros. Perdeu a mãe e o pai. Perdeu parentes, amigos. Tinha só 19 anos e ainda muito sofrimento para enfrentar. Depois da guerra, nós não tem casa, não tem descida. Primeiro não tinha categoria, não tinha comida. Nada de comer? Nada? Seu Bucay decidiu vir para o Brasil. Já vive em São Paulo há 50 anos. Quando fala, ainda mistura português com japonês. Mistura memórias tristes com as boas lembranças. Ele diz que nunca mais viu o seu melhor amigo, amigo de infância, viviam grudados, mas ele não pôde vir para o Brasil.
Queria encontrá-lo, mas acho que isso nunca vai acontecer. Hiroshima, 2 semanas depois. Nós fomos atrás do tal amigo, num bairro afastado do centro. Ele ficou surpreso com a visita. Koichi Hamamura foi maquinista de trem a vida inteira. Ele conta que pensou em ir para o Brasil com um amigo Mukai, mas ficou com medo. Era muito longe e não sabia nada sobre o país. Mas do Brasil, nós trouxemos uma surpresa. Imagens do amigo que ele não via há 50 anos. Seu Hamamura em silêncio e emocionado. No final, a mensagem. Em meus pensamentos, disse o Mukai, nunca imaginei que esse dia pudesse chegar. Precisamos nos encontrar. Seu Hamamura acompanha com lágrimas nos olhos. Ou você vem até o Brasil, disse o Mukai, ou eu vou até o Japão. Muita saúde e até breve. Depois da mensagem, seu Hamamura confessa que quase não reconheceu o amigo. Ele parece muito abatido. Acho que é porque ele estava em Hiroshima no dia da explosão. Eu era soldado, estava a mais de 200 quilômetros. Ele sofreu todos os efeitos da bomba. Eu não. Seu Hamamura agora também faz planos. Alguém vai ter que atravessar o mundo. Quase 20 mil quilômetros. Nem é tão longe assim para uma amizade que resistiu a uma tragédia nuclear. Amanhã, nossos repórteres viajam até Nagasaki, a cidade japonesa que também foi arrasada por uma bomba atômica 3 dias depois de Hiroshima. Estava brincando dentro do mar, sabe? Aí aconteceu esse brilho, aí me virei. E quando o senhor voltou à tona, o que o senhor viu? Eu não vi nada. A história de Hiroshima se repetiu em Nagasaki. O horror da bomba atômica separou famílias, destruiu amizades e sonhos. Foram 70 mil mortos. Hoje, a cidade de 500 mil habitantes nem parece ter passado por isso. Totalmente reconstruída, Nagasaki guarda poucas marcas da bomba. Os sobreviventes superaram as doenças provocadas pela radiação. Só não conseguem curar as lembranças que doem na alma. Eu sempre rezo assim, sabe? Não acontecer essas coisas, né? Você vai ver a seguir, ao vivo, as últimas 45. 39 mil pessoas morreram só nos primeiros 30 segundos da explosão. Outros milhares morreriam logo depois. Seu Kiyotaka, que você vai conhecer hoje, só escapou porque sempre gostou muito de nadar, desde menino. De atleta rigorosamente mantido, na água, traçadas firmes, ritmo sempre constante. Aos 71 anos, seu Kiyotaka nada 4 vezes por semana num clube de São Paulo. 2 quilômetros. 3 quilômetros. E o fôlego assim, né? Tá bom, né? Forte, saudável, é assim que todo mundo conhece seu Kiyotaka. Mas ele tem um segredo. A saúde nem é tão boa assim. Ele estava em Nagasaki no dia em que a bomba atômica explodiu. Apenas 3 dias depois da bomba de Hiroshima, um novo ataque americano. Nagasaki, 300 quilômetros ao sul, também foi arrasada. Pelo menos 70 mil mortos. Seu Kiyotaka conta que estava com um grupo de amigos, crianças do bairro. Estava brincando dentro do mar, sabe? Aí aconteceu esse brilho, aí me virei, saí... Só mergulhou para se proteger? Proteger, sem querer, né? Sem querer. Viu a explosão, o senhor mergulhou? E quando o senhor voltou à tona, o que o senhor viu? Eu não vi nada. Hoje, Nagasaki é considerada uma das cidades mais bonitas do Japão. 500 mil habitantes, nenhuma marca de bomba atômica,
Nenhuma, aparentemente. Agosto, pleno verão, calor de 32 graus. Era nesta praia, Iojima, que seu Kiyotaka brincava. Ele tinha só 11 anos e para ele era muito mais difícil entender o significado daquela explosão, um clarão imenso ali, ó, do outro lado da Bahia. Muito forte mesmo. Aí que sabe, gente assustou, a mergulhei, dentro da água mesmo, aquele bem claro, brilho forte. Entre as vítimas da bomba estavam a tia, um primo e vários amigos de seu Kiyotaka. Os sobreviventes da família chegaram a passar fome. A irmã dele continua morando em Nagasaki e diz que a família sofreu muito porque teve que se dividir. Aos 21 anos, seu Kiyotaka resolveu abandonar o Japão e atravessar o mundo. O Brasil é um país grande, não tem briga, não tem guerra, país livre. Naquela época, acho que vamos ao Brasil para sobreviver, né? No Brasil, seu Kiyotaka deu aulas de natação por mais de 40 anos. A vida esportiva sempre compensou a saúde frágil. Ele venceu a fadiga, as tonturas inexplicáveis e superou um câncer no estômago. Mas os efeitos da bomba não são apenas físicos. Sonhando sempre demorava, né? É mesmo? E o que aparecia? Que imagem aparecia nos seus sonhos? É a mesma coisa, aquele cadáver, destruição. Alguns chineses que vão para o Japão. As lembranças são ainda tão vivas que seu Kiyotaka nunca toca no assunto em casa. Por que não? Tinha aquele choque que tem ainda. É doloroso? É doloroso, né? Sofre muito. Muito miséria, né? Eu sempre rezo assim, sabe? Não acontecer essas coisas, né? Amanhã, nossos repórteres atravessam a Bahia que separa Hiroshima da ilha de Miyajima para mostrar um paraíso que sobrevive ao tempo. Fica a apenas 10 quilômetros do local onde a bomba explodiu. Milagrosamente permaneceu intacta e virou uma espécie de santuário, onde os visitantes cultuam a água que borbulha e as estátuas milenares em busca de sorte, saúde e felicidade. Miyajima é um show, cerejeiras em flor, peixes coloridos, arraias gigantes, um hotel só para pinguins e um lugar de grande destaque para o nosso pirarucu. Em Miyajima, a natureza é celebrada como divindade, para lembrar o tempo todo que o mundo em que vivemos é exuberante, desde que a gente não construiu. Você vai ver a seguir as últimas notícias. Cerca de 500 pessoas participaram de uma passeata até a Catedral da Paz, no centro de Hiroshima, onde foi celebrada uma missa para lembrar os 60 anos da bomba atômica. Um grupo de coreanos se reuniu no Parque Memorial da cidade e ofereceu orações e flores aos compatriotas mortos na explosão. Estima-se que os coreanos representavam 10% da população de Hiroshima em 1945. 10.000 mensagens pelo desarmamento nuclear, vindas de várias partes do mundo, foram penduradas em balões em forma de pombas. A manifestação foi em frente ao Memorial da Bomba Atômica. Bem perto de Hiroshima, uma ilha japonesa virou símbolo de sobrevivência. Miyajima resistiu intacta à explosão de 60 anos atrás. Miyajima, a Ilha do Templo, é considerada um dos 3 lugares mais bonitos do Japão. É o que os nossos repórteres mostram pra gente agora. De um lado, Hiroshima. Do outro lado da Bahia, logo ali, Miyajima, o paraíso japonês. Até hoje ninguém acredita.
A ilha fica só a 10 quilômetros do local onde a bomba explodiu. A cidade de Miyajima foi construída há 1410 anos. Foi destruída, reconstruída várias vezes. As casas que existem hoje têm mais de 800 anos. Resistiram às guerras, resistiram ao tempo, resistiram à bomba. E resistiram intactas. Foi proteção dos deuses, dizem os japoneses. A ilha é sagrada. O santuário, todo em vermelho escarlate, é um labirinto construído sobre as águas do mar. Os visitantes passam a mão na cabeça das imagens, jogam moedas nos altares, molham as mãos numa fonte que não para de borbulhar. Traz sorte, saúde, felicidade, é o que se acredita. O diretor do santuário diz que a ilha vive cheia de turistas porque, além de ser mística, tem algumas das paisagens mais lindas do Japão. Tori, o portal de 16 metros de altura, o maior do país. Uma cidadezinha encravada nas montanhas. As casas com a milenar arquitetura oriental. Um outro santuário, a natureza. O aquário de Miyajima é famoso mundo afora. Cada peixe esquisito, mal-humorado, brincalhão como o golfinho panda. A raia gigante com seu sofisticado sistema de refrigeração. O tráfego às vezes é confuso, mas sem acidentes graves. As crianças disputam lugar para ver o peixe-ouro, o amarelinho que parece que não para de cantar. O balé das águas vivas, o complexo hoteleiro dos pinguins. O brasileiro pirarucu, que pode passar de 4 metros de comprimento, em lugar especial. As escamas do peixe são vendidas pelo equivalente a R$ 7,50 cada uma. Mas quem manda mesmo em Miyajima são esses bichinhos aí. Os cervos são dóceis, estão por todos os cantos. E a timidez é igual a 0. Esse turista japonês que já veio várias vezes, porque adora os animais, a natureza. Esta francesa diz que ficou encantada. É tudo magnífico. E este americano diz que a ilha tem um clima diferente. As cerejeiras dão uma atmosfera incrível. Pois aí estão elas, a maior de todas as atrações de Miyajima, as cerejeiras. É principalmente pelas cerejeiras que todos os anos milhões de turistas visitam a ilha na primavera. As cores inesperadas são a moldura das paisagens de Miyajima. Aquela que resistiu ao tempo, resistiu às guerras, resistiu à bomba. As tragédias da história da humanidade. No lugar da bomba, o Parque da Paz, onde uma chama queima há 55 anos. Ela será apagada somente no dia em que o mundo estiver livre das bombas. Mas ainda existem 16 mil delas em 8 países. É o suficiente para destruir 30 planetas como a Terra. No Parque da Paz em Hiroshima, os estudantes aprendem uma lição. Guerra nunca mais. A bomba atômica matou 40 mil crianças. Você vai ver a seguir as homenagens a Carmen Miranda. Nos 50 anos, cerca de 50 mil pessoas estão reunidas no Parque da Paz, no centro de Hiroshima. Acompanhamos imagens ao vivo. Agora há pouco, a multidão fez 1 minuto de silêncio em memória às vítimas da bomba. O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, e os sobreviventes da explosão participam da cerimônia, que oferece água aos sobreviventes. Muitos morreram pedindo água. Acompanhamos imagens ao vivo da cerimônia dos 60 anos da bomba de Hiroshima.
Hiroshima é hoje uma das mais modernas cidades do Japão, mas na memória de cada um há um passado difícil de esquecer. É o que mostram os enviados especiais Carlos Dornelles e Denis Leutz. Um registro, uma lembrança, apenas uma foto. Cada rosto uma vítima, uma história interrompida. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens, feitas alguns dias depois, são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram. Muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável. A posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. Os efeitos radioativos eram desconhecidos até então. Espalharam-se por uma área onde viviam mais de 340 mil pessoas. Como os homens estavam fora na guerra, Hiroshima era uma cidade de mulheres e crianças, as grandes vítimas. É muito difícil saber com exatidão, mas é provável que tenham morrido pelo menos 40 mil crianças por causa da explosão da bomba. Aqui nesse painel estão apenas os nomes das escolas onde elas estudavam. Cada pedacinho desses aqui, é uma escola diferente. E elas são centenas, 802 escolas, principalmente de Hiroshima, mas também de vários outros pontos do país. Crianças que estavam aqui no dia da explosão. Hoje são justamente as crianças a maioria dos visitantes no Museu de Hiroshima. Aqui elas descobrem o que pouca gente sabe. Essa bola vermelha mostra que a bomba não explodiu no chão, mas a quase 600 metros de altura, o que aumentou o poder de destruição. As roupas dilaceradas, o triciclo carbonizado, as telhas das casas derretidas. Esses jovens dizem que ficaram impressionados com o relógio parado na hora exata da explosão. Esta mulher diz que, apesar de ser japonesa, não imaginava que fosse tão apavorante. É indescritível o que a gente sente aqui. É difícil acreditar que depois de tudo isso, aí está Hiroshima, mais de 500 mil habitantes, moderna e tradicional ao mesmo tempo, como tantas outras cidades no Japão. Mas o registro, a lembrança, estão guardados no Museu de Hiroshima. As fotos, dezenas de milhares, são histórias interrompidas, memórias que não se apagam. Os Estados Unidos alegam que sem a bomba atômica o Japão não se renderia e que de 400 a 500 mil soldados americanos poderiam morrer numa possível invasão ao arquipélago japonês. Nesse dia, há 60 anos, a guerra estava ganha. O Japão estava rendido na prática. A bomba era desnecessária. Ela foi lançada para começar uma outra guerra, a Guerra Fria, para atemorizar a União Soviética, recente aliada e já inimiga. Será que os Estados Unidos aprenderam? Eu acho que não. Vietnã, Iraque, agora o Pentágono recalchuta velhas bombas atômicas para ficarem mais jovens. Verdade, são 11 mil só na América. Do Holocausto, nos lembramos. E dos 200 mil que morreram em segundos. E também a gente esquece que teve Nagasaki no dia seguinte. O que me choca é a falta de crueldade nesse crime. Não houve emoção. Tudo bem eficiente, modo bem americano de matar. Em vez da máquina industrial alemã, o detergente, o mata-baratas, raspando a vida. Mas há um detalhe emocionante. O avião que soltou a bomba tinha o nome da mãe do piloto da fuselagem, Enola Gay. Sob a bênção da mãe, o piloto pariu a bomba que